Quando você imagina um exército medieval, vê algo bem específico. Estandartes cortando o vento, fileiras de ferro avançando sobre o chão congelado, um rei a cavalo, envolto em peles, decidindo o destino de reinos do alto da sela. Essa imagem foi construída para você, de propósito. A realidade era muito mais dura do que a história ensinou. Porque o que de fato decidia se um exército sobrevivia a uma campanha de inverno e tomava um castelo, ou simplesmente deixava de existir em campo? Não era o inimigo para quem marchava, nem o cerco, nem a doença, nem o inimigo no portão. O chão. O chão, sob o corpo de cada soldado que se deitava num campo em janeiro, trabalhava contra ele com uma física que quase ninguém hoje aprendeu. E os soldados que sobreviveram, os que voltaram de campanhas, que enterraram companheiros em terra gelada, usavam uma técnica que custa exatamente nada para você repetir esta noite. A indústria de recreação ao ar livre nos Estados Unidos movimenta mais de 20 bilhões de dólares em vendas de equipamentos todos os anos, segundo o relatório anual Outdoor Recreation Economy, da Outdoor Industry Association. Uma parte relevante dessa receita vem de sistemas de sono, isolantes, colchonetes e barreiras térmicas projetadas para resolver exatamente o mesmo problema que soldados medievais resolviam com o que crescia no campo mais próximo. Soldados medievais pagavam nada. E o motivo de você só estar ouvindo isso agora, justamente na década em que a versão gratuita ficou incômoda, aparece em cerca de 30 segundos. Houve uma decisão específica que engenheiros medievais tomavam e que separava os soldados que acordavam ao amanhecer dos que não acordavam. Não era o material, não era o clima, era uma decisão. Ela vem agora. No momento em que o isolante térmico comercial entrou no mercado, no instante em que a espuma de célula fechada foi patenteada e empacotada para venda nos anos 60, a solução antiga não desapareceu porque deixou de funcionar. Ela desapareceu porque não podia ser faturada. Você não coloca samambaia seca num catálogo. Não vende isso com margem. Não convence um cliente a trocar a cada 3 temporadas, porque a nova versão traz no rótulo uma resistência térmica maior. O consumidor médio gasta entre 40 e 300 dólares só num isolante, segundo os preços publicados por grandes varejistas de equipamentos outdoor. E essa compra se repete a cada poucos anos. Reinos que não podiam bancar o fracasso da abordagem errada. Não penavam, morriam. Orderic Vitalis, escrevendo em sua História Eclesiástica, concluída por volta de 1141 da Era Comum, documenta o Herring of the North, a campanha de inverno de Guilherme, o Conquistador, entre 1069 e 1070 no norte da Inglaterra, e registra mortes não por batalha, mas pelas condições de operação no inverno. O chão frio de janeiro matou soldados antes que o inimigo tivesse a chance de alcançá-los. Os que sobreviveram sabiam algo que os mortos não sabiam. O que a indústria de equipamentos entendeu, e vale dizer sem rodeios, não é conspiração, é aritmética. Uma técnica que não custa nada não gera receita. Uma técnica embalada em espuma de célula fechada e classificada para menos 15 graus pode render bilhões. Simplesmente não havia espaço no ciclo de cobrança para o que era gratuito. Mas aqui está a parte que a indústria torcia para que você nunca perguntasse como exatamente isso funcionava. É isso que vem a seguir. Isso não é uma ideia nova. O autor militar romano Vegésio documentou a preparação de superfícies isoladas para dormir e a escolha de solo seco em sua Epitoma Rei Militares, escrita por volta de 390 da Era Comum. Esse texto foi copiado mais de 300 vezes em mosteiros medievais e bibliotecas reais por toda a Europa, tornando-se o manual militar mais difundido do mundo medieval, como catalogado por N. P. Milner, em sua tradução de 1993, para a Liverpool University Press. Todo comandante militar sério da Europa medieval tinha um exemplar, ou havia lido um. Isso não era saber popular circulando em volta da fogueira. Era doutrina de comando registrada no texto militar mais difundido do continente. O manual militar bizantino, conhecido como Strategicon, composto por volta de 600 da Era Comum e atribuído à corte do imperador Maurício, sobrevive em manuscrito completo e foi traduzido por George Dennis para a University of Pennsylvania Press, publicado em 1984. O Strategicon trata a preparação do solo em campanha de inverno como questão de sobrevivência em nível de comando, não como escolha de conforto pessoal, não como algo deixado para cada soldado resolver sozinho, mas como uma ordem militar emitida no mesmo nível das formações de marcha e dos protocolos de cerco. Exércitos medievais que ignoravam isso não sofriam, morriam. Jean Froissart, escrevendo em suas crônicas entre 1370 e 1400 da Era Comum, documenta a campanha de inverno de Eduardo III da Inglaterra na França em 1359 e 1360, o que historiadores chamam de Campanha de Reims.
Froissart registra soldados morrendo em campo, não por resistência francesa, mas pelas condições do próprio solo durante um dos invernos mais frios do século XIV. O exército inglês tinha comandantes experientes, tinha provisões, tinha lã, ferro e número. O que separava a sobrevivência de morte naqueles campos era a preparação ao nível do chão. Você não vende uma assinatura de um campo de samambaias secas. Você pode vender um isolante com classificação atualizada a cada 3 anos. Errado? Não. Incômodo. A técnica medieval de campo intacta não pode ser faturada. Um isolante de espuma de célula fechada de $40 pode ser entregue em 2 dias úteis com devolução grátis. O que engenheiros medievais entendiam sobre isso, e o que você está prestes a reproduzir sem gastar nada, começa com um princípio físico tão simples que cabe numa única frase. O chão rouba seu calor. Impeça isso. Aqui está o número que importa. O Strategicon, de Maurício, registra campanhas de inverno em que exércitos de milhares de homens operavam na fronteira bizantina em condições nas quais a má preparação do solo matava, antes mesmo do contato com o inimigo. George Dennis, em sua análise de 1984, publicada pela University of Pennsylvania Press, identifica os protocolos de preparo de inverno do Strategicon como exigências de sobrevivência emitidas no nível de comando. Não eram sugestões, eram ordens militares permanentes. Cada um daqueles soldados resolveu isso sem pagar a ninguém, sem conta, sem fornecedor, sem contrato de serviço. Campistas modernos gastam de $40 a $300 para reproduzir o mesmo efeito de isolamento. Soldados medievais pagavam nada. A física não mudou uma única variável desde 600 da Era Comum. E isso está disponível no chão ao seu redor, agora mesmo, e quase ninguém usa. Você viu isso a vida toda e só nunca ligou os pontos. Você sabe como uma frigideira de ferro fundido retém calor muito depois de o fogo ser apagado. Isso acontece porque material denso armazena a temperatura e a libera devagar. Você viu isso sempre que cozinhou. Você sabe como um suéter de lã continua quente mesmo quando está um pouco úmido. Isso acontece porque as fibras prendem minúsculos bolsões de ar parado entre elas. O ar conduz calor muito mal. O suéter não aquece você. Ele impede que o ar roube seu calor. Você usou isso a vida inteira. Você sabe como pisar descalço num piso frio de cerâmica é brutal, mas um tapete sobre esse mesmo piso, na mesma temperatura, parece quase quente em comparação. Mesmo cômodo, mesma temperatura. A cerâmica drena o calor do seu pé como um ralo puxa água, instantânea e continuamente. O tapete não. Você sentiu essa diferença a vida toda sem ninguém explicar. O chão faz o que a cerâmica faz, mas algo entre 20 e 30 vezes pior, segundo os valores de condutividade térmica publicados em Fundamentals of Heat and Mass Transfer, de Franklin Cropera e David DeWitt. Solo úmido conduz o calor para longe do seu corpo numa taxa muito acima do que o ar frio sozinho consegue. Solo congelado é pior, solo molhado é pior ainda. É por isso que um saco de dormir classificado para menos 20 graus falha quando você se deita direto no chão frio. Ele foi projetado para reter ar ao redor do seu corpo. E faz isso muito bem. Mas não faz nada quanto ao que acontece debaixo de você. O escoamento contínuo do calor corporal por cada ponto de contato entre suas costas, seus quadris e a terra. Esse escoamento dura a noite inteira. Nas horas logo antes do amanhecer, quando o chão atinge seu ponto mais frio e seu corpo queima menos combustível para compensar, ele já vem vencendo às 6 horas. A indústria resolveu isso com um isolante. Uma solução válida, uma solução cara, recorrente e substituível. A solução medieval é entender exatamente por que o isolante funciona. E então, criar o mesmo efeito com o que já está sob os seus pés. A maioria das pessoas que tenta reproduzir o que os soldados medievais faziam erra uma coisa. É o primeiro passo. E é a diferença entre acordar e não acordar nunca mais. Aqui está o que você precisa. Quero ser honesto com você em cada número. Material vegetal seco. Feto seco, urze seca, folhiço seco, capim seco ou ramos de pinheiro com as agulhas ainda presas. Custo? Nada. É literalmente isso. Sem compra, sem loja, sem kit para montar. A versão medieval dessa técnica exige exatamente uma coisa que não se compra. Saber o que a espessura realmente faz, o que seco realmente significa e como montar a estrutura para ela aguentar a noite toda. A indústria nunca precisou que você tivesse esse conhecimento. Em vez disso, vendeu o produto e o conhecimento foi junto. A maioria das pessoas que tenta isso erra uma coisa. É o primeiro passo. E é a diferença entre sobreviver a uma noite de menos 20 e morrer por causa de algo que parecia cama. Aqui está a única coisa que quase todo mundo erra. Acham que o objetivo é cobrir o chão? Não é. O objetivo é erguer uma parede de ar preso. Material vegetal sozinho não isola você. Quem faz o trabalho são os bolsões de ar presos entre os caules e as fibras. O mesmo princípio que torna um suéter de lã quente.
Não a lã em si, mas o ar parado que ela mantém junto da pele. O mesmo princípio que torna vidro duplo mais quente que vidro simples. É o espaço entre as camadas que isola, não o vidro. O que você está construindo não é um colchão. Você está criando uma barreira de ar parado entre seu corpo e a terra condutora. No momento em que essa diferença faz sentido, cada etapa desse processo passa a fazer sentido completo e imediato. Exércitos medievais que não entendiam isso faziam camadas finas e achatadas de material vegetal e congelavam em cima delas mesmo assim, usando o mesmo feto, a mesma urze, nas mesmas condições, que mantinham seus equivalentes mais bem treinados vivos durante a mesma noite, no mesmo campo. O material era o mesmo, a geometria estava errada. Faça do jeito que a maioria faz, fino, achatado, juntado às pressas e sem pensar. E você terá o que tiveram os soldados na crônica de Orderic Vitalis. Faça do jeito medieval e terá o que tiveram as unidades de campanha bizantinas. Uma manhã. É assim que se faz direito. Passo 1. Escolha o material mais seco que encontrar. Passe um punhado entre as palmas. Material vegetal seco até ao osso faz um leve estalido de papel e parte limpo quando o dobra sobre si. Esse estalo é o som de fibras sem umidade retida, fibras que ainda guardam ar entre si. Material que dobra sem partir, que parece fresco e ligeiramente compacto e pesado para o volume, ainda tem água nas células. Ponha-o totalmente de lado. Material úmido esmaga as bolsas de ar no momento em que o peso do corpo assenta sobre ele. Fetos molhados sobre chão gelado conduzem o frio com a mesma eficácia do solo congelado por baixo. Nesta técnica, não há passo nenhum que salve material úmido. Seco é toda a primeira decisão, e é a decisão que quase toda a gente apressa. Passo 2. Monte a camada até a profundidade do seu antebraço. Do cotovelo ao pulso, cerca de 18 polegadas de material solto antes da compressão. Depois de uma noite inteira com o peso do corpo em cima, ficará com cerca de 8 a 10 polegadas de espessura isolante comprimida sob o tronco. Essa espessura comprimida, em feto seco ou urze seca, interrompe a condução do solo com uma eficácia comparável à dos modernos colchões de espuma de célula fechada, em temperaturas semelhantes, com base na resistência térmica de materiais orgânicos soltos, documentada em investigação de ciência da construção publicada na revista Energy and Buildings. Disponha o material em ângulos sobrepostos, não em folhas planas empilhadas umas sobre as outras. Ângulos sobrepostos, como um colmo assente num telhado medieval, inclinado e travado camada sobre camada. Folhas planas comprimem-se em placas sob o peso do corpo e fazem colapsar quase todo o espaço de ar na primeira hora. Ângulos sobrepostos mantêm uma estrutura tridimensional sob compressão contínua. Essa estrutura preserva as bolsas de ar. É a geometria que faz o trabalho, não a quantidade de material. A cama pronta deve ir um pouco além do comprimento total do corpo e ser mais larga do que os ombros, pela largura de uma mão de cada lado. Passo 3. O passo seguinte é o que quase toda a gente salta. E também foi o que fez a diferença entre uma guarnição que aguentou uma campanha inteira de inverno e outra que perdeu homens para o frio antes de travar uma única batalha. Levante e compacte as bordas. O seu corpo não é plano. Debaixo das ancas e dos ombros, o peso comprime a camada isolante mais do que debaixo da zona lombar ou das barrigas das pernas. As bordas, onde o braço ou a anca rodam ligeiramente para fora durante o sono, são onde o espaço de ar colapsa primeiro. O frio entra pelas bordas antes de entrar por qualquer outro lado. O Strategicon de Maurício especifica que os soldados ergam um ligeiro perímetro elevado à volta do contorno do corpo na superfície onde dormem. Pense na forma como a borda de um ninho sobe a toda a volta. Essa borda não é decorativa nem serve para conforto. Ela veda a bolsa de calor junto ao corpo ao longo de horas de movimento inconsciente. Empurre o excesso de material à volta das bordas até a altura de um punho fechado. Essa parede elevada ampara os lados do corpo e mantém a camada isolante selada nas horas mais frias antes do amanhecer, quando a queda de temperatura é mais acentuada e o corpo gasta menos combustível para compensar. Passo 4. Teste a camada antes de se deitar para passar a noite. Pressione a palma da mão aberta contra a superfície e mantenha-a imóvel até contar 5, não 2. 5 segundos completos. Se sentir o frio a atravessar antes de chegar aos 5, a camada precisa de mais material. De material mais seco, ou de ambos. Acrescente. Repita. Procura uma sensação de neutralidade, nem quente, nem fria, ao fim de 5 segundos completos de contato. Essa neutralidade é a condução a ser interrompida. A sua palma está quente, o chão está frio. Se a camada estiver a fazer o seu trabalho, nenhuma das temperaturas chega à outra. 5 segundos de neutralidade confirmam que a técnica está pronta. Sem termômetro, sem equipamento. Uma palma e uma contagem até 5. Esse é o teste de campo. Passo 5.
Deite-se e fique totalmente imóvel durante 2 minutos completos antes de fazer qualquer ajuste. Este é o passo mais difícil, não fisicamente. Não exige nada dos músculos. É difícil porque os 2 primeiros minutos parecem errados. O material está à temperatura ambiente, a mesma do ar à volta. O calor do seu corpo ainda não se acumulou nas bolsas de ar por baixo de si. A sensação inicial é de frio, e o frio parece fracasso. Não é fracasso. É a fase de carga. 2 minutos é o tempo de que o calor do seu corpo precisa para começar a acumular-se no ar preso por baixo de si. Vai sentir uma transição nítida, um momento preciso em que a sensação passa de frio a ser puxado para longe, para calor a ser devolvido. Essa transição é física e inequívoca. Quando a sentir, a técnica entrou plenamente em ação. Fique quieto. Proteja o espaço de ar que construiu. A técnica está agora a fazer exatamente o que o Strategicon de Maurício prescrevia a soldados em terreno bizantino gelado de fronteira há 1400 anos. Essa transição é a técnica. Tudo antes dela é preparação. Uma unidade disto sustenta uma pessoa durante uma noite. O que uma família de 4 faz com 4 destas, montadas dentro de um abrigo partilhado, e o que os monges cistercienses da abadia de Rivaux fizeram com o mesmo princípio ampliado a uma comunidade inteira a viver e trabalhar durante os invernos ingleses nos North Yorkshire Moors. Muda a forma como pensa em todo o problema. A abadia de Rivaux foi fundada em 1132 da Era Comum, num dos vales mais expostos e frios do norte de Inglaterra. A comunidade ali, mais de 140 monges no auge, sob o abade Aelred, que dirigiu a casa de 1147 a 1167 da Era Comum, controlava o ambiente térmico de forma deliberada e permanente. Os pisos do dormitório incluíam superfícies de descanso elevadas sobre pedra, criando um vão isolante entre quem dormia e o piso de pedra condutor por baixo, como mostram os vestígios arquitetônicos ainda de pé, documentados pela English Heritage nos levantamentos publicados sobre o local. O princípio era idêntico ao da técnica de campo do Strategicon: interromper a condução do solo, reter ar, eliminar por completo essa perda. Aelred de Rivaux, no seu Speculum Caritatis, escrito por volta de 1143 da Era Comum, descreve as condições físicas da vida em Rivaux em termos que tornam concreta e legível a relação da comunidade com o frio. Não eram homens indiferentes ao inverno. Eram homens que tinham resolvido o inverno com os materiais que os North Yorkshire Moors ofereciam, de forma permanente, coletiva e em escala. E tinham erguido a sua arquitetura em torno dessa solução. 140 pessoas. Invernos ingleses. Funcionamento contínuo ao longo de séculos. Sem contas. Sem infraestrutura. Sem pedir autorização a ninguém, há uma condição em que isto funciona pior. Os engenheiros medievais sabiam disso. E a forma como resolveram isso é a última coisa neste guião. Vento. Se o vento alcançar a camada isolante enquanto dormes, o ar preso escapa do material continuamente ao longo da noite. Não importa quão espessa seja a camada, nem quão seco esteja o material. O ar em movimento arranca calor de um material poroso, da mesma forma que soprar sobre a superfície de uma sopa quente a arrefece de imediato, substituindo o ar quente por ar frio mais depressa do que o teu corpo consegue voltar a aquecer o vão. O Strategicon de Maurício trata disto diretamente nos seus protocolos de campanha de inverno. O texto especifica que os soldados escolham um terreno com um quebra-vento natural, uma encosta, uma linha de árvores, um muro ou uma depressão pouco funda no terreno, e orientem a superfície de dormir no lado abrigado. Se não existir uma barreira natural, o Strategicon manda que os soldados construam uma com o material disponível antes de montar a cama. Ramos cortados empilhados até a cintura, um anel baixo de terra amontoada. Equipamento disposto a barlavento em linha. O quebra-vento não era opcional e não era feito por conforto, porque um soldado que entendia a física sabia que o isolamento só era eficaz se o ar ficasse dentro dele. Ar em movimento significava nenhum ar preso. Nenhum ar preso significava que a perda para o solo continuava, independentemente da espessura ou da secura da camada. O quebra-vento vem antes da cama. Essa é a sequência. Primeiro constrói o abrigo para o ar, depois constrói a cama para ti. Medieval. Comprovado. Grátis. A física sempre esteve lá. Só estava à espera que alguém a usasse. A abadia de Rivaux ainda está de pé em North Yorkshire. As encostas do vale que a abrigam não se moveram. Podes caminhar pelo piso do dormitório, onde mais de 100 pessoas resolveram este problema sem um único produto fabricado, através de invernos que não ficaram mais suaves desde que Aelred pisou o mesmo chão no século XII. Podes ler as suas palavras na crônica que deixou. O Strategicon ainda existe em manuscrito nas bibliotecas europeias. As crônicas de Froissart ainda documentam o que aconteceu aos exércitos que erraram nisto no inverno de 1359.
Orderic Vitalis ainda registra os nomes de homens que congelaram em janeiro de 1070 antes de um inimigo chegar perto deles. A física não mudou uma única variável desde que qualquer um desses homens pousou a pena. O que construíste esta noite faz exatamente a mesma coisa. Não sei o que te trouxe aqui. Não importa. Funciona de qualquer maneira.